Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero nesta quinta-feira partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho de hoje, que a Igreja nos propõe, que é retirado de São Lucas, no capítulo 7, versículo de 36 a 50. É aquele episódio onde Jesus é convidado por um fariseu para ir na sua casa fazer uma refeição, de nome Simão, e ali naquela casa acontece um fato inusitado, onde uma mulher, que era uma pecadora pública, vai até a casa, começa a chorar diante dos pés de Jesus e a lavar os seus pés com perfume e também ali enxugá-los com o seu cabelo. O dono da casa fica um pouco assustado com aquela situação e Jesus então faz uma pequena analogia com uma realidade onde um certo credor tinha dois devedores e ali um devia um tanto, outro devia outro e, no entanto, ele perdoa a dívida dos dois. Ele faz o questionamento: quem amou mais a pessoa que foi o credor? Aí ele responde: aquele que devia mais. E Jesus ele faz essa analogia com o nosso amor ou com o amor também que nós devemos sentir a Deus diante dos muitos pecados que nós realizamos. E aqui eu queria ler o finalzinho do texto do Evangelho, onde Jesus ele declara no versículo 47, dizendo o seguinte: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje e toda essa realidade da qual Jesus passou, esse episódio na vida de Jesus, nos fazem pensar também nos muitos pecados que nós temos. Olhe para você. Você acha que você não tem nenhum pecado? Você acha que você não faz nada de errado? Nós fazemos muita coisa de errado. Infelizmente, isso não é motivo de glória para nós, não. É motivo de tristeza, sim, para nós. E, no entanto, Deus se dispõe a perdoar todos esses pecados. Quando nós nos aproximamos diante do sacerdote para se confessar, quando nós choramos os nossos pecados, quando nós nos colocamos ali arrependidos diante de Deus, o Senhor nos abraça, Ele nos acolhe e também Ele nos salva, Ele nos redime, Ele perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, não tem como não ter um coração agradecido ao Senhor se a gente não reconhecer o quanto Deus nos amou, o quanto Deus fez por nós, o quanto Deus nos salvou. A gente só consegue perceber este fato de que Deus nos amou, de que Deus nos perdoou, de que Deus ele estendeu a sua misericórdia a nós e dá-se a cada dia mais e todas as vezes e toda circunstância por amor a nós na Eucaristia e também nos sacramentos, quando a gente consegue fazer este encontro pessoal com Ele. Enquanto a gente não tiver uma experiência profunda com o amor de Deus, a gente nunca vai se perceber ou perceber o quanto Deus nos ama. E a gente nunca vai ter um coração suficientemente agradecido a Deus se a gente não perceber o quanto Deus nos perdoa. Deus nos ama incondicionalmente, ou seja, sem colocar nenhuma condição, Deus nos ama. Mesmo diante dos pecados que você realiza, das ofensas que você faz contra Deus, mesmo diante de tudo isso, Deus continua te amando. Deus continua se dando a ti, continua buscando a ti, buscando a você a todo momento, a todo instante. E é necessário que a gente faça esse exercício de perceber, eu não mereço tanto amor. Diante dos meus pecados, diante das minhas revoltas contra Deus, diante das minhas inconstâncias, diante dos meus fracassos de amor a Deus, não tem como não ser agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez por amor a nós. Quando a gente reconhece o amor de Deus por nós,
esse reconhecimento gera em nossas vidas gratidão. Se a gente reconhece, como diz a palavra aqui, que Deus perdoou pouco, a gente vai amar pouco a Deus. Agora, se a gente reconhece que Deus perdoou muito, a gente vai amar mais ainda a Deus. E, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, Deus nos perdoou muito, não foi pouco não. Deus nos perdoou muito e continua a nos perdoar muito. Continua a nos amar imensamente. Então, se você não fazer esse exercício de reconhecer que Deus te ama e te amou imensamente, você nunca vai conseguir retribuir esse amor a Deus. Você nunca vai conseguir exatamente amar a Ele como Ele deve ser amado. Se você não reconhecer a dívida que você tinha diante de Deus e que Ele perdoou ali aquela tua dívida, se você não reconhecer isto, que o Senhor perdoou a dívida imensa que você tinha, você nunca vai ter a capacidade de amar a Ele como Ele deve ser amado. É necessário que a gente olhe, como diz dentro da espiritualidade da comunidade católica Shalom, é necessário que a gente olhe de onde o Senhor nos tirou, da onde Ele nos buscou, da onde Ele nos resgatou, para que todos os dias a gente tenha um coração agradecido ao Senhor, para que todos os dias da nossa vida a gente se volte ao Senhor com um olhar de gratidão por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, queria deixar essa mensagem para você neste dia. Espero que você tenha um ótimo final de semana e que a Virgem Maria sempre esteja ao seu lado, te protegendo. Um ótimo dia. Shalom!